Meninas, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar de uma mulher fantástica, incrível. Nós vamos falar sobre Débora. E Débora era uma mulher, como eu falei, incrível, que nos traz muitos ensinamentos. Nós vamos ler lá esse livro, o livro que fala a respeito dessa mulher está lá em Juízes. Juízes 4, a partir do 1, você já vai ali encontrar falando a respeito dela. Débora viveu num tempo de juízes, né? Por isso que está no livro de Juízes, claro. Onde não existia rei em Israel. Então, os juízes, eles julgavam, óbvio, porque era o natural dos juízes, eles ajudavam a dar direções e eles faziam toda a parte ali política do reino, né? Porque não existia um rei fixo naquele momento. E neste tempo, o povo de Israel estava passando um momento negro. Era um momento onde 20 anos eles estavam sendo castigados pelos cananeus. E Débora, lá no capítulo 4, no 4:4, diz assim: depois que Eude, eu vou ler do 1. Depois que Eude morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus. Por isso, o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, rei de Canaã, que governava a cidade de Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que morava em Araçote Ragogim. Jabim tinha 900 carros de ferro. Durante 20 anos, eles maltratavam o povo de Israel sem dó e nem piedade. Então, o povo de Israel pediu socorro a Deus, o Senhor. E aí entra Débora. Olha que coisa maravilhosa. Aqui diz assim: Débora, mulher de Lapidote, era profetisa e era também juíza dos israelitas naquele tempo. Então aqui nós vemos claramente que ela tinha 3 funções. Ela era mulher de Lapidote, profetisa e juíza. Mas aqui claramente nós vemos uma mulher que tinha muitas funções e que nos mostra que ela estava debaixo da autoridade de alguém. Ela era esposa. A primeira coisa que é citado aqui é que ela era esposa de Lapidote. E vamos seguir aqui. Nos dias de hoje, ela poderia ser simplesmente uma mulher casada, que é o que acontece aqui com muitas mulheres. Uma mulher casada, serva de Deus, com uma profissão. E bem comum para nós, né? Mas Deus quer nos ensinar algo maior com a vida de Débora. Deus usou a vida dela para ela ser coluna essencial para cumprir um trabalho que o Senhor estava designando. Vamos ler lá em Juízes 4, 6, 7. Olha o que diz aqui. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem: escolha 10.000 homens das tribos de Naphtali e de Zebulon, os leve ao monte Tabor. Eu vou trazer Sísera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon, para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você os vença. Para nós, e Débora foi profetisa, né? E enquanto Baraque, ele conhecia a guerra. Então, Débora, ela ouviu aquilo que Deus estava falando com ela e foi falar ali com Baraque, porque Deus falou: olha, chama Baraque e dê essa instrução para ele. E ela fez isso, mas olha só o que aconteceu aqui no versículo 8, 4:8. Então Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. Então, algo aqui tremendo que nós aprendemos com essa mulher. Débora conhecia Deus. Ela tinha intimidade com ele. E sabe de uma coisa? Baraque sabia disso. Ele falou: olha, eu quero que você vá comigo, porque ele sabia que ele sozinho não conseguiria vencer. Ele estava chamando alguém que era totalmente dependente de Deus para entrar ali naquela guerra com ele.
E uma coisa muito que me chamou muita atenção é que os cananeus estavam com um armamento pesado, eles estavam com 900 carros de guerra. E o povo de Israel tinha o quê? Nada. Eles não tinham, aparentemente, eles não tinham nada, né? Mas fisicamente falando, porém, eles tinham o Senhor. E Baraque sabia disso. E quando ele levasse ali aquela mulher que tinha ouvidos para ouvir aquilo que Deus tinha para falar, ele com certeza receberia a vitória. E então, essa história mostra mais uma vez que tudo que nós precisamos está nas mãos de Deus. Eu quero que vocês pensem, e eu também fiquei pensando, que o medo que esse povo ficou quando, meu Deus, mas eles têm 900 carros de guerra e nós não temos nada, como nós vamos contra este exército tão forte? Mas o Senhor já tinha entregado na mão deles essa vitória. E depois Baraque convocou ali os 10.000 homens e eles foram para o combate. Essa parte está lá em 4:14. E outro quesito importante é que ela sabia dividir tarefas. Isso é algo que é essencial para uma mulher que está à frente, para uma pessoa que está à frente de várias situações. Nesse caso, ela estava à frente ali como juiz e ela estava na frente de uma grande guerra. Ela sabia dividir tarefas, ela sabia dividir funções, ela não era uma mulher centralizadora. E Débora, apesar dela ter essa estratégia, ela soube ficar na retaguarda e passar ali a coordenada para Baraque. Nós, muitas vezes, como mulheres, queremos ser mulheres fortes e nós erramos neste princípio, quando nós centralizamos tudo em nós, quando nós não queremos passar para outra pessoa aquilo que precisamos, quando nós temos dificuldade de dividir tarefas, quando queremos fazer tudo, quando queremos ouvir a voz de Deus, fazer o serviço, nós não conseguimos fazer tudo. No verso 4:8, ela diz assim, como eu falei, né? Então Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo, se você não for, eu também não irei. Eu também não irei. Ela respondeu: está bem, eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque para Quedes. Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali para a cidade de Quedes, e 10.000 homens o seguiram. E Débora foi com ele. Algo me chamou a atenção enquanto eu estava lendo esse texto, saltou os meus olhos aqui. Ela falou para ele: olha, então eu vou com você, mas a vitória não vai ser sua. O Senhor está entregando nas mãos de uma mulher. Porém, eu quero te falar algo que eu não tinha me atentado. Débora, ela não tinha fome de poder. Ela entendia completamente o lugar dela. Ela foi com eles, mas ela entendia o lugar dela. E mais ainda, ela foi usada para promover outra pessoa, porque sabe quem apareceu no livro dos heróis da fé? Baraque, não foi Débora. Baraque apareceu lá, está lá no livro de Hebreus 11:32, aparece lá o nome dele como um herói da fé. Isso é muito forte, né? O Senhor ministrou muito ao meu coração, e porque isso nos mostra que ela sabia conduzir, ela sabia fazer uma outra pessoa ser elevada através da vida dela. Isso é uma grande lição para nós, né? O Senhor quer que a gente seja como um elevador, como um trampolim que leva outros para cima, né? E que ela ajudou ele a dar um salto ali, a dar um pulo. Ela falou ali realmente: olha, o Senhor vai entregar nas mãos de uma mulher essa vitória. E ele não achou ruim, né? Mas ela entendia o lugar dela e ele entendia. Ele era um guerreiro e ela era uma profeta, ela era uma mulher de Deus, ela era uma mulher de oração. Ela, em momento nenhum, ela quis passar na frente dele ou ele quis passar na frente dela. Então isso fala a respeito da verdadeira unidade, né? A unidade verdadeira, ela faz isso. Cada um trabalha com aquilo que tem e dá o melhor que tem, e todo mundo ficou satisfeito ali. No capítulo 5, nós vemos ali a canção de Débora e de Baraque.
E ela começa agradecendo a Deus pela vitória. Ela reconhecia que não era pela força dela. Ela sabia que ela não tinha como ganhar aquela guerra, e nem Baraque, se não fosse pelas mãos do Senhor. Mãos humanas, naturalmente falando, não venceria aquela guerra. E hoje o Senhor quer nos despertar, como Ele fez com Débora. Juízes 5:12 diz assim, quer ver? Vamos ler lá? Eu achei muito interessante esse verso. Diz assim: levante-se, Débora, levante-se, cante uma canção, levante-se, marche, Baraque, filho de Abião, e leve presos os que o prenderam. Então, aqui está falando, levante-se, Débora. O Senhor está nos chamando para nos levantarmos. Levante, mulher, você que está assistindo isso. E o Senhor está falando comigo também. Nós precisamos nos levantar. Existem guerras que nós ainda não vencemos. E Ele está nos chamando para ser estrategistas, para ajudar os que estão ao nosso redor, mãe, filhos, para ajudar o nosso esposo, para ajudar as pessoas que estão andando com a gente. O Senhor quer isso de nós. E no capítulo 5:7 fala assim, que ela veio como uma mãe para Israel. E, gente, os atributos de uma mãe é de nutrir, é de cuidar, é de fazer crescer, é de deixar o filho bem-sucedido. Talvez Débora, ela tinha exatamente esta função em relação a Baraque. Quando ela olhava para ele, talvez ela olhava para ele como um filho, e não ali como um igual, e não como um irmão. Ela falava, não, eu quero que você vai vencer, você vai alcançar. O Senhor quer nos dar este espírito, o espírito de Débora, mulher de Deus. Hoje nós somos convocadas para ser refúgio para o aflito. Nós somos convocados para ser refúgio para os homens de guerra. Nós estamos sendo convocadas para outras pessoas, para ajudar outras pessoas. O Senhor está nos chamando. E quando estava aqui falando, levante-se, Débora, pense em quantas situações você está apática, você está deitada, não quero lidar com isso, eu não quero lidar com essa situação. E essa situação, ela pode chegar até você. Então levante-se, seja você aquela que vai à frente, seja você a ouvir a voz de Deus. Baraque, ele tinha a instrução de ser um guerreiro, porém Débora, ela tinha intimidade com Deus. Isso faz toda a diferença na vida das pessoas que andam conosco. Quando tem alguém que tem intimidade com Deus, queridos, muda todo o cenário. E lá em Juízes 4, o Senhor está garantindo a vitória. E lá em Juízes 4, algo tremendo acontece. Juízes 4... verso 14. Vá agora, porque é hoje que o Senhor lhe dará a vitória sobre Sísera. O Senhor está com você. Oh, glória! O Senhor está nos chamando hoje para entregar essa palavra. Ele está dizendo, olha, vai, o Senhor está com você. Que seja assim na sua vida, que seja assim na minha vida, em nome de Jesus. Que você ouça a voz do Espírito Santo e que Ele fale, olha, vá, eu estou com você, em nome de Jesus. Amém? Fique aí com essa palavra, que o Senhor fale ao seu coração. Um beijo, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.